a dor te cegar, te levo em meu colo se teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você, pra sempre. Serei tua luz, se a escuridão te assustar, o abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião. Deus confiou a mim teus segredos, tudo do teu coração, pra que eu possa te ajudar. Sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer um programa hoje muito especial, repleto de bênçãos, de graças, com histórias fortes, mas histórias que trazem a misericórdia e a bondade, a ação de Deus. Eu quero começar o programa de hoje pedindo a iluminação divina para que eu tenha uma palavra para aquele coração que está precisando ouvir essa palavra. E é por isso que eu rezo uma das orações mais tradicionais da nossa igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E eu gosto de pedir a luz do Espírito Santo porque quando a gente se deixa conduzir pela luz do Espírito Santo, os caminhos, eles vão sendo iluminados. E a partir dali, a gente começa a entender coisas que, aos olhos humanos, parecem impossíveis de serem entendidas. A iluminação para o dia de hoje é do livro de Tobias, capítulo 4, versículo 13. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque o orgulho é a origem de todo o mal. Livro de Tobias, capítulo 4, versículo 13. O orgulho está na raiz de todo mal. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito. Nunca permitas que o orgulho domine as tuas palavras. Ele é a origem de todo o mal. É interessante, esse é o conselho do pai de Tobias, Tobit. Ele achou que já estava no fim da vida. Ele que havia praticado a justiça todos os dias, diz o texto bíblico. E ele começa a dizer para Tobias: filho, o pai está quase de partida, mas eu queria muito que você entendesse que essas últimas palavras que eu digo para você, elas são palavras fortes, filho. Coisas que eu aprendi não de leituras que fiz, mas da experiência de vida. Pratica a justiça, filho, todos os dias. Paga direitinho. As pessoas que trabalharem para você, pague elas direitinho. Agora, meu filho, eu vou te deixar uma preciosidade. O orgulho traz ruína e inquietação. Por isso que o orgulho faz a gente se sentir superior aos outros. Meu filho, cuidado, viu? Porque muitas vezes a gente se engana com um negócio chamado sucesso. E depois, ao longo da vida, a gente vai percebendo o quanto esse sucesso é tão pouco. Cuidado, meu filho. A arrogância é algo terrível. E o pai,
Tobit, continua aconselhando Tobias. E diz assim: meu filho, sabe uma coisa que eu vou te pedir? Se mantenha educado em tudo aquilo que você fizer. E não faça nada a ninguém que você não gostaria que fizesse a você. Busque o conselho das pessoas sensatas. E, gente, imagina o contexto no livro de Tobias, você entende tudo isso? O pai de Tobias já estava velho, não enxergava mais, estava cego. Mas ele se lembra que tem um dinheiro que ele havia emprestado e que seria bom que o Tobias fosse buscar esse dinheiro, mas é numa cidade longe, com um amigo dele. Então aparece o anjo Rafael. E o anjo Rafael se apresenta em forma humana. E o anjo Rafael diz a ele assim: Tobit, eu estou vendo que você está mais enfraquecido, já não enxerga direito. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem confiança que em breve Deus vai te curar. Tem confiança. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo disse: pratiquem o bem e a desgraça não atingirá vocês. Deem esmola. A esmola purifica o coração. E naquele momento, disse a Tobit: Tobit, as suas orações foram ouvidas. E eu quero dizer mais para você. Quando você rezava no silêncio do seu quarto, era eu, Rafael, aquele anjo que pegava as suas orações e levava até o coração de Deus. Eu estou sempre presente e eu tenho acesso à glória, à majestade de Deus. Mas eu só quero dizer uma coisa para você, para a sua família. Não tenham medo. Quando vierem as adversidades, as dificuldades, não tenham medo. Eu estou aqui para recolher as orações de vocês e levar até o coração de Deus. Não tenham medo. Eu estarei com vocês sempre, porque a minha função é essa. É cuidar de vocês. Eu sou um anjo e eu cuido com ternura, com amor, e levo as orações de vocês, carrego vocês pela mão. Serei os teus olhos quando a dor te cegar, te levo em meu colo se o teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você, pra sempre. Serei tua luz, a escuridão te assustar, o abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião, Vou te abraçar com minhas asas. levarei meu coração. Ao coração de Eu sou a Magda, eu moro aqui em São Paulo, na divisa com Taboão da Serra, e eu tô aqui para contar o meu milagre. Tem a ver com meu filho, João Rogério. Eu fiquei grávida dele quando eu imaginava que eu nem podia ser mãe. E fiquei muito assustada porque as pessoas falavam: nossa, você tá obesa, sua pressão tá alta. Tudo isso foi me abalando. E eu comecei a perceber que eu estava com as mãos formigando bastante, o corpo bastante inchado, muita dificuldade para caminhar. Fui medir a pressão estava muito alta.
Aí eu liguei para minha comadre, Fernanda, que é a madrinha do João, e ela falou, nós vamos pro hospital. Eu fiquei internada mais uma semana, a médica falou que eu ficaria até as 37 semanas, eu estava com 29. Aconteceu que no dia 5 de outubro, a médica entrou no meu quarto e falou, olha, vamos precisar fazer a cesariana, você não está bem. Chegou a hora, eu tenho que te salvar, preciso salvar você, preciso salvar seu filho. E eu fiquei muito assustada. E toda a minha vida, desde que eu me entendo por gente, sempre conversei muito com Nossa Senhora Aparecida. E eu sempre digo para ela, mãe, me socorre. E quando eles vieram aplicar anestesia, ela falou para o meu marido, vocês são católicos? Meu marido, sim, ela é muito católica. Ela não tem terço? Sim, o terço dela está aqui, entrega o terço para ela. Ela pegou o terço e disse para mim, se apega à sua fé, vai dar tudo certo. E naquele momento eu falei, não vai dar. Segurei o terço e a cirurgia transcorreu normalmente. João nasceu com 1,755 kg, 40 centímetros, tamanho de nada. Eles trouxeram rapidamente, levaram ele já direto para a UTI neonatal. E eu fui para a UTI e mesmo estando inconsciente, eu estava muito ligada com Deus, conversando com Ele que eu queria criar o meu filho. Eu passei muito mal na UTI. Meus pontos infeccionaram depois, eu ainda tive mais uma semana de UTI neonatal com o João. Mas o João tá aí para contar a história. Quando eu precisei retornar ao trabalho, minha mãe vinha ficar com o João. E minha mãe não desliga da Rede Vida. A televisão dela é travada na Rede Vida. E eu chegava do trabalho, estava ela sentada no sofá, o João numa cadeirinha de balanço com 2 meses, 3 meses, isso. E ela balançando ele assistindo a missa. E veio a pandemia. Com a pandemia ela ficou um tempo sem ir na minha casa. E lá por volta do mês de abril, acho que um mês depois da pandemia, eu descobri que eu estava com depressão. Eu não tinha vontade de levantar. Quando ela viu que a pandemia não ia terminar, ela passou a me visitar. Minha mãe, essa mulher de coragem, que me acompanhou muito nessa jornada, Dona Ana. Ela começou a vir e nós começamos a assistir a Rede Vida juntas. Aí um dia escutei a voz do Dalcides. Aí minha mãe sempre falava dele, mas a gente vê rapidinho passando ele falando coisas que tinham muito a ver comigo. E a partir daí, todos os dias praticamente nós assistimos Conta Comigo. E ele com aquelas palavras, aquele jeitinho, aquele abraço que ele dá, sabe? Aquilo vem para nós. Eu sentia aquele abraço todos os dias. Eu posso dizer que muito do que eu fui melhorando tem a ver com a Rede Vida. O Dalcides, ele parece que faz parte da família. E quando a gente pensa que a gente vai deixar o Dalcides, aí vem o João, que sabe os horários do Dalcides e fica sentado assistindo o Dalcides. Porque o programa dele toca a gente, a maneira como ele passa a mensagem toca o coração da gente, faz com que a gente se sinta melhor e a gente termina aquele período se sentindo renovado. Eu sei que tudo de bom que o meu filho pode ter nesta vida tem a ver com esse caminho que tem Deus. E tudo aquilo que mostre Deus para ele na essência, eu vou caminhar junto com ele. Eu falo que a Rede Vida é um remédio para nós. Que essa programação, essa forma de falar de Deus, ela tem que ser difundida para o mundo. Magda, esse abraço é com todo o amor do meu coração. Se sinta amparada mesmo, sabe? Com as nossas orações,
Que Deus abençoe você, sua família, o João. E que bom que vocês me acompanham todos os dias. É um momento sempre especial para estarmos juntos, nos fortalecermos na fé, amadurecermos na fé. Que Deus te abençoe. Magda, que Deus te abençoe hoje e sempre. Deus comigo está, Deus contigo está, agora nessa comunhão, a felicidade mora. Deus contigo está, Deus comigo está, agora nessa comunhão, a felicidade mora. É por isso que tem uma oração que eu gosto de repetir aqui. É uma oração muito forte, diz assim: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Conforme a gente vai rezando, vem ao coração uma paz, uma serenidade, uma calma, para a gente enfrentar as batalhas de cada dia, as lutas. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E você sabe que eu tenho pedido muito a proteção de Nossa Senhora. A vida me deu a oportunidade de ter experiências tão fortes com a Mãe de Deus e nós, que hoje eu digo: Senhora minha e minha mãe, eu peço bênçãos e graças dos céus. Senhora de Fátima, intercedei por nós, rogai por nós. Quantas são as pessoas que, me acompanhando, foram descobrindo o amor para com a Mãe de Deus. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Você está vendo a capela que estamos construindo para Nossa Senhora aqui na Rede Vida. Vai ser uma capela estúdio, de onde nós transmitiremos missas, terços, novenas. E essa capela, preparada com tanto carinho, tanto amor, ela agora está já nessa fase final, né? A gente pediu para um artista lá em Minas Gerais que fizesse esse altar. Cada detalhe desse altar tem um significado. Nós trouxemos um outro artista que fez toda a pintura do teto com a imagem do coração de Nossa Senhora, os anjos, as rosas, algo muito bonito e muito delicado, né? E nós estamos colocando agora os azulejos, e a nossa parede terá azulejos feitos à mão. Mas sobre os azulejos, a gente teve uma ideia para essa etapa final do nosso projeto, e eu gostaria muito de convidar você a participar. Talvez esse sonho possa se realizar já nos próximos dias, visto que falta tão pouquinho para a gente terminar, que eu quero mostrar o último detalhe, os azulejos, e eu quero também escrever o meu nome nessa parede, eu quero que tenha o seu nome nessa parede. Como é que a gente faz isso? Eu quero que você aprenda comigo agora. Eu vou dar um pulo lá, peraí, vai lá. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor, mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. A última coisa que falta na nossa capela, visto que os bancos eles já estão preparados, estão aqui na sala ao lado, a última coisa que falta são os azulejos. Cada pedacinho desse aqui vai ter um
determinado azulejo. Então você imagina a nossa emoção nessa etapa final. São os últimos detalhes que estão faltando. E nós estamos fazendo a campanha final dos azulejos. Por quê? A gente tem aqui um dos azulejos, né? Que serão colocados, eu não sei ao certo onde será colocado esse, mas, por exemplo, será colocado assim, né? Então tem, vamos imaginar aqui, certo? Cada pedacinho de azulejo já está preparado, tudo feito à mão, cada detalhe. E eu gostaria de, nessa madrugada, oferecer a oportunidade de você vir para a etapa final. E a etapa final significa o seguinte: nós temos 582 azulejos. Se você quiser ter um azulejo, patrocinar um azulejo para a finalização dessa capela, você entra em contato agora, porque nesse momento nós estamos recolhendo as últimas pessoas que estão chegando para nos ajudar na concretização desse projeto. Então você vai receber um certificado e o certificado vai identificar qual que é o número do seu azulejo. E dessa forma, é a forma mais assim prática que a gente viu para dar esse passo final, para que essa capela esteja prontinha para o dia 13 de maio, quando nós teremos a inauguração dessa capela. Se você quiser me ajudar a terminar essa capela, eu só peço que você pegue o telefone e ligue para 0 operadora 11 4200 8080. Você vai ter o seu nome escrito em um desses pedacinhos aqui. Depois eu vou pedir até para o Tricas me trazer uma caneta, porque eu quero anotar o meu nome aqui, porque eu já adquiri um desses nossos azulejos. Então, se você pode, entre em contato com a gente. É a sua praticamente única oportunidade de ter o seu nome nessa parede escrita à mão, sobre o seu nome, o azulejo. E a partir dali, você ficará com o seu nome aqui nessa capela, enquanto essa capela existir, e a gente acredita que serão décadas e décadas. Todas as missas celebradas nessa capela, o seu nome estará aqui, suas intenções, seus pedidos. Se você é benfeitor, você sabe que o seu nome já estará aqui também. Todos os dias, você em adoração diante de Jesus na Eucaristia. Eu vou escolher um desses e vou tentar escrever com essa caneta. Se não funcionar essa caneta, depois a gente pega uma outra. Mas vai funcionar. Está aqui, ó. Dalcides do Carmo Biscalquim. Pronto. Eu já sei que esse espaço aqui eu estou ajudando na construção dessa nossa capela. Então esse é o espacinho que eu já reservei. Se você quiser ter o seu nome nesse outro azulejo, ou aqui ao lado, ou em qualquer parte dessa capela, 0 operadora 11 4200 8080. Etapa final, faltam assim pouquíssimos detalhes a serem feitos para a grande inauguração no dia 13. Você vai receber um certificado se você ligar agora e falar assim: eu quero ajudar nessa etapa final desse projeto. 0 operadora 11 4200 8080. É dessa forma que você vem conosco nesse grande sonho de construir uma casa para a Mãe de Deus e nossa. E desta casa nós transmitiremos para todo o Brasil missas, novenas, terços. E o seu nome, suas intenções, seus pedidos aqui conosco nesse lugar, que daqui a pouco será um lugar sagrado. 0 operadora 11 4200 8080. Vai lá. Teu conselho me orienta, teu carinho me alimenta, da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei,
não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Tá ficando bonita a nossa capela, né? Eu acho que é uma das coisas, assim, das realizações que a gente já teve aqui, que está me dando mais, assim, alegria ao coração, mais prazer ao coração. 7 anos atrás, nós começávamos esse projeto de termos um programa nas madrugadas. E esse programa nas madrugadas, a gente não tinha ideia, noção, o quanto tocaria vidas, restauraria famílias. Eu não tinha a mínima noção, eu achava que as pessoas dormiam nas madrugadas. Eu dormia e achava que o Brasil dormia. Tem gente que nos acompanha em todos os cantos desse nosso país. Tem gente que nos acompanha em outras partes do mundo. Gente que está passando por grandes tribulações. Gente que viveu grandes experiências. E a presença carinhosa de Nossa Senhora tem tocado esses corações, trazido paz a esses corações. E que bom que nas madrugadas a gente pode se reunir como irmãos na fé mesmo. Em homenagem a Nossa Senhora, eu vou cantar uma música. Você conhece essa música? E você aí no silêncio da sua casa vai cantando comigo também. Uma homenagem a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nós. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiros de ló, dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida a custas de aventuras. Desgazei, joguei, investi, desisti. Se a sorte
eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trilho da minha vida. Sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trilho da minha vida. O trecho mais bonito da música, no meu ver, é esse trechinho aqui. Porque muitas e muitas vezes eu me sentia assim, sabe? Sem palavras, sem saber o que dizer, mas diante de uma imagem de Nossa Senhora, dizendo simplesmente com o olhar. E é exatamente isso que diz a canção. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. De receber Jaqueline Sandes. Jaqueline, eu li o seu livro, me emocionei com o seu livro e tenho certeza de que essa vai ser uma madrugada especial, de bênçãos, de graças, e muitos corações serão tocados a partir da sua história. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Bom dia. Obrigada, é uma honra estar aqui, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Fique à vontade. Eu estou, nesse momento, prestes a iniciar a entrevista com a autora do livro Maria, a Menina Milagre. Eu comecei a ler o livro e eu disse, nossa, mas eu quero muito entrevistar a Jaqueline. Diagnosticada como incompatível com a vida, a surpreendente Maria nasceu com anencefalia e acrania, é assim que fala? Isso. E viveu incríveis 3 anos e 3 meses ao lado dos seus pais, transformando suas vidas e tocando muitos corações. A partir desse momento você vai fazer uma experiência de Deus, pode ter certeza disso. E não é à toa que nos reunimos nesse clima de reflexão, de aprofundamento, de oração. Jaqueline, primeiramente, muito obrigado por ter aceito esse convite e muito obrigado por ter contado a sua história. Eu vi que você já participou de programas de televisão, você já escreveu livro, já deu palestras. Eu sei que não deve ser uma experiência tão simples, tão fácil, voltar a momentos tão difíceis e ao mesmo tempo tão mágicos, tão incríveis. Por outro lado, você entendeu isso como uma missão. Estou certo nisso? Nós recebemos um diagnóstico bem no início da gestação
É um diagnóstico muito grave, que é considerado incompatível com a vida, né, como você leu. E, ao mesmo tempo, quando te passa um diagnóstico, já te aconselha, né, porque tem uma lei que você pode interromper a gestação, né? Você pode fazer o aborto e eu me recusei a fazer. Não, eu sei que é grave, mas eu vou deixar ela viver o tempo dela, né? E aí no livro a gente conta toda a história, que a Maria foi um milagre, não tem outra palavra para explicar, porque era muito, muito grave, né? Normalmente bebês com essa condição vivem minutos, vivem horas, e a gente acreditava que ia ser assim também. Durante a gestação, eu me preparei para me despedir dela logo após o nascimento, né? E a Maria foi contando a sua história, né, nos surpreendendo, e viveu esses 3 anos, 3 meses. Eu nunca imaginei que a história, nunca imaginei nem que ela ia viver tanto e nem que a história ia ficar conhecida, né, que as pessoas iam se interessar tanto pelo que a gente estava vivendo, porque ao mesmo tempo que era um milagre, mas era uma situação muito profunda, né? A gente convivia diariamente com a possibilidade da morte, né, que ela podia partir a qualquer momento. Então a gente tinha que pensar na morte. Então ela aflorou a nossa fé, ela intensificou a nossa fé, porque fazia a gente refletir diariamente sobre o céu. Nós somos católicos e a gente passou a ser católico praticante, que antes não éramos. Então ela trouxe muitas bênçãos para a nossa vida, né? Quando você usa frequentemente a expressão a gente, é porque ela não esteve sozinha nessa caminhada, ela esteve ao lado do Pedro, não é isso? Sim. Pedro, que está nos acompanhando aqui também, é o pai, o esposo, e Pedro, que ao seu lado também teve a reação dele, o jeito de lidar com essa situação. Teve alguma diferença do jeito como você reagiu e o jeito como Pedro reagiu? Em relação a seguir com a gestação, não. A gente tinha o mesmo pensamento. É claro que ele tinha os medos dele, eu os meus, né, natural. Mas em 3 dias, assim, a gente fala que foram 3 dias de muito sofrimento, de chorar muito, assim, uma sensação de estar caindo no abismo, assim, né, de estar sem chão mesmo. Porque não é só que eu teria uma filha com deficiência, é que a minha filha não sobreviveria, né? Então é isso que doía demais. Mas depois de 3 dias nós sentimos uma força que só pode ser de Deus, e a gente... 3 dias após o diagnóstico. O diagnóstico. A gente saber do diagnóstico, né? Bem no início da gestação, isso. Então, depois desses 3 dias, a gente encontrou uma força, assim, surreal, e começamos a acalmar as pessoas próximas. E o Pedro foi essencial, o Pedro foi, assim, incrível nesse processo. Como um grande pai, companheiro nessa hora faz toda a diferença, né? Sim, um grande homem que teve coragem, que não fugiu das responsabilidades, né? Que isso, para mim, né, que sou, enfim, mulher dele, foi essencial esse processo. Vamos voltar um pouquinho na história, porque o seu livro começa, na verdade, contando os primeiros passos também da sua vida enquanto adolescente, enquanto jovem, e nascendo você numa família de muitos valores. Pelo que eu entendi, um pai de muito valor, uma mãe de muito valor, tudo isso foi passado para você como uma herança. Sim, a minha mãe sempre teve muita fé, e era algo dela, assim, sabe? Ela não cresceu num berço católico, digamos assim, mas ela tinha uma fé nela ali, que ela tentou de todas as formas passar para mim e para minha irmã. Nós passamos algumas dificuldades na infância, tudo isso, mas minha mãe sempre foi a nossa referência. Ela estava sempre ali, ela abriu mão de muitas coisas, inclusive da vida profissional, para que ela fosse o nosso referencial, sabe, de ser humano, de exemplo, que ela não era um fingimento, ela era realmente. Então, nós internalizamos aquilo, de ver diariamente aquela mulher se doando por nós, mesmo uma situação muito difícil, ela tentava não deixar as dificuldades passarem para a gente, e ela plantou sementes de fé no nosso coração. Eu falo que isso foi essencial para receber a Maria, porque quando eu recebi o diagnóstico, nem por um segundo eu cogitei interromper aquela vida. E isso é graças a tudo que minha mãe colocou dentro de mim. Tudo que ela tinha plantado como semente. Eu vi que no seu livro você fala, assim, várias vezes sobre alguma dificuldade financeira. Também. Então, você não nasceu num berço assim de ouro com todos os confortos, pelo contrário. Chega um ponto do seu livro que você diz assim, eu usava roupas usadas, né? Ganhava a roupa das pessoas. Isso te incomodava de alguma forma?
Não incomodava porque a minha mãe era muito humilde, então a gente interpretava o mundo com o olhar dela. Se para ela talvez aquilo não fosse agradável, para nós não seria, né? Eu digo para mim e para minha irmã. Mas como a minha mãe, ela nos passava aquilo de uma maneira tão natural, né? E que era uma fase que, enfim, então a gente recebeu com alegria, sabe? Eu lembro quando chegava doações, roupas, as sacolas de tias, que chegavam. de prima, assim, as sacolas chegavam, era uma alegria, assim. Então, porque minha mãe, ela conseguia ser feliz mesmo naquela dificuldade, porque a força dela, a esperança dela estava em Deus, sempre esteve, né? Então, mesmo numa situação difícil, ela não deixava se abalar, assim. Isso tudo acontecia em que cidade? Onde que vocês moravam? No Guarujá. Guarujá. Ali você começou a perceber também que você gostaria de ter uma carreira como modelo? Quando eu era um pouco mais nova, assim, meu pai, na verdade, sempre me influenciou e me incentivou a estudar inglês. Eles queriam que a gente tivesse um futuro melhor e saísse dali. Então, meu pai, mesmo com a situação difícil, ele colocou a gente numa escola de inglês, uma escolinha muito simples. E então, desde acho que dos 12, mais ou menos, eu já estudava inglês e eu já tinha uma noção. E com 17, surgiu a oportunidade de trabalhar aqui em São Paulo, com eventos e como modelo. Era algo que não era muito dos meus planos, aconteceu, assim, foi uma indicação e aí eu descobri que aqui em São Paulo tinha bastante trabalhos assim e vim. Minha mãe veio comigo no primeiro momento, depois eu passei a vir sozinha. E aquilo mudou a minha realidade financeira, porque até então eu era menor aprendiz, eu ganhava um salário mínimo da época, e aqui em São Paulo eu passei a ganhar mais. E aí foi que eu encontrei uma chance de fazer o intercâmbio, que eu já sonhava com o intercâmbio, só que meus pais não poderiam Você foi pagar. para os Estados Unidos? Estados Unidos, Então, com 17, quando eu cheguei aqui, como minha mãe também sempre ensinou a gente a ser muito econômica, porque sempre era tudo muito contado, ela foi... a gente já tinha isso, então eu era muito econômica. Eu estava ganhando bem aqui, mas eu guardava tudo. Eu ia de ônibus, eu comia marmita nos lugares, eu era bem econômica com o foco de juntar dinheiro para o intercâmbio, até que deu certo, né? Com 20 eu fui. Você foi para os Estados Unidos como modelo, Não, como estudante. E aí lá eu trabalhei informal, né? Trabalhei como garçonete, não trabalhei como modelo. Ah, você fala isso no livro mesmo, que você, apesar assim, de ter outros sonhos, mas você encarou aquilo com certa naturalidade também. Sim, eu estava em outro país, era tudo diferente. Eu estava feliz. Só de estar ganhando, conseguindo trabalhar, me sustentar lá e praticando inglês, que é o que eu queria, já estava ótimo. Assim. Você sempre teve um gosto também pela psicologia. Sim. E aí você queria ser psicóloga. Chegou a ser psicóloga ou não? Eu tranquei a faculdade, né? Quando eu engravidei da Maria. Não finalizei ainda. E não sei se você sabe, eu estou grávida de novo. Está grávida de novo? Sim. Que bênção. Eu ia voltar para a faculdade depois que a Maria faleceu, mas eu engravidei de novo. Quanto tempo está fazendo que você teve a notícia da primeira gravidez da Maria? Da Maria foi em 2018, já mais de 4 anos e alguma coisa. Tá. Então está fazendo 1 ano e pouco que ela partiu. Não, que ela partiu foi em agosto do ano passado. Agosto do ano passado. 8 meses. É tudo muito recente. É muito recente. Você, então, pensando em psicologia, o que atraía, assim, querer seguir por esse ramo da psicologia? O que tinha de especial para você nisso? Eu sempre gostei, assim, das questões humanas, da área, né, humana, de entender o ser humano. Sempre foi o que mais me atraiu. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, refletindo, assim, qual faculdade eu vou fazer? Porque antes do intercâmbio eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, né? Aí, quando eu voltei, eu falei, entre todas as possibilidades, psicologia era a única, assim. Eu sempre gostei muito de filosofia, então eu entrei, né? Só que aí veio a gestação e o diagnóstico, aí eu resolvi trancar. A gente vai chegar já sobre a gestação e o diagnóstico, mas vamos ficar nesse pouquinho aí da psicologia. Ao menos 1 ano se fez da faculdade? Um pouquinho mais de 1 ano. Um pouquinho mais de 1 ano. Eu tenho aqui 2 potes, um pote azul, um pote vermelho, ali em cima, ó. Você pode escolher um pote azul ou pote vermelho. Qual você escolhe? O azul. O azul, tá. Tem algum motivo que você escolhe o azul ou Não. Então escolheu o pote azul. Vamos ajudar alguém, já que você falou assim, nossa, eu gosto de entendimento das pessoas, eu gosto, sabe assim, de poder dar um conselho, quem sabe estender as mãos. Eu ando tendo pensamentos ruins por causa da minha ansiedade e da minha depressão. Além disso,
eu não consigo rezar. A minha fé está abalada. E para piorar, minha própria mãe diz que essa história de ansiedade, de depressão, de fé abalada, é tudo frescura. Como é que eu posso lidar com essa situação? Como é que eu posso lidar com essa minha mãe? Beatriz escreveu para nós. Muita gente escreve para nós. Ao longo do dia vão chegando cartas, e-mails, recados pelas redes sociais. E teve um dia que a Beatriz falou assim, vocês podiam me dar uma palavra? Eu estou me sentindo dessa forma. Um certo desconforto, uma certa ansiedade, ao mesmo tempo depressão. A minha fé abalada e a minha mãe dizendo, isso tudo é frescura. Você tem alguma coisa no seu coração, depois de tudo que você viveu, não sei se você chegou a ter depressão, se você chegou a... Não, mas assim, depois de todos os perrengues que você passou, as dificuldades e tudo mais, tem alguma coisa a dizer para a Beatriz? Olha, Beatriz, primeiro, você precisa de uma ajuda profissional, né? A depressão, ela não é frescura, ansiedade também não, né? Porque podem ser sintomas, inclusive físicos, né? Então, você precisa de ajuda profissional. Em relação a rezar, eu acho que nem todo mundo que tem depressão tem essa... Muita gente passa por isso, de não conseguir ter o hábito de rezar. Eu acho que é uma questão de hábito mesmo, né? Da gente parar um momento, seja pela manhã ou pela noite, e fazer essa oração. Pode ser uma oração lida, uma oração que você busque na internet, né? Ou uma oração mental mesmo, você falando. Tem hoje esse costume de fazer um momento de oração ao longo do dia, ou algum momento específico em que você para um pouquinho? Sim, normalmente pela manhã, que é quando eu estou com a mente fresca, quando... a gente ainda está o dia começando, né? Então eu tenho a minha leitura espiritual, eu leio um pouquinho da Bíblia, e entrego o meu dia, vou pensando nas coisas que eu preciso fazer, mas precisa se tornar um hábito, né? Às vezes não se torna, né? Às vezes na correria do dia a dia a gente esquece, né? Você tinha esses momentos antes de passar por tudo que você passou, de ter a concepção da sua filha, depois veio o falecimento dela. Antes disso, a sua vida espiritual era diferente da que você tem hoje? Era diferente. Diferente? Em que sentido era diferente? Eu nunca tinha me aprofundado tanto no catolicismo, tanto em outras questões mesmo. Então eu tinha uma fé, mas era um pouco superficial. E aquilo, por ser superficial, eu também vivia de uma maneira superficial. Então eu precisei entender um pouco mais, tanto o que é o ser humano mesmo, para que nós somos feitos, né? E entender também o que Deus quer de nós, por que Deus nos fez. Então, quando eu fui tendo todo esse entendimento, que a Maria, sem dúvidas, ela me trouxe à tona, ela fez a gente reordenar a nossa vida, e a fé passou a ser uma grande prioridade na nossa vida, né? E junto disso, buscar esses ensinamentos. A gente faz ainda, né? Direção espiritual, semanalmente com o padre. Então, isso tudo foi fortalecendo a nossa fé. E tendo mais momentos, consequentemente, de oração, frequentando a missa. A gente tem um pedido também de orientação de alguém que entrou em contato com a gente, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, né? A Magda, ela teve também alguns problemas na gravidez. Algumas histórias, elas são histórias como a que você conta de Maria, que passa um tempo e depois esse bebê, essa criança, volta para os braços de Deus. Outras histórias de superação, dependendo do diagnóstico. Agora, Joel escreveu e ele diz assim, eu estou muito angustiado, vocês precisam me ajudar. Vamos ajudar o Joel. A história é também muito dura, difícil. Vai lá.